Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Espaço Feminino que vai ao ar toda quarta-feira aqui pela sua NTV. Hoje, mais uma vez, sem a Ludmilla, que daqui a pouquinho, semana que vem, ela já está de volta, hein? Já vai estar descansada e vai trazer muitas novidades para você. E nós, claro, também preparamos um programa cheio de novidades, cheio de dicas para vocês, já que nós estamos na semana que antecede a volta às aulas. Pois é, hoje nós vamos aprender a como montar a lancheira ideal do seu filho e também como deve ser a mochila ideal para que ele não carregue tanto peso e não fique aí com dores nas costas e até com problemas na coluna. Você vai ver dicas importantes, lembrando que você pode ligar para o telefone 3821 4488 para participar do Espaço Feminino e também mandar o seu WhatsApp pelo telefone 99947 4515. E olha, a gente tem brindes para vocês, brindes bacanas para que você aí de casa possa acompanhar o nosso programa e ainda participar. Olha só, nós temos brinde hoje pelo telefone, o Boticário, que fica no Pátio Central Shopping. O telefone é o 3821 3439. Também Chinelanas, na Rua Olegário Maciel, 221. O telefone é o 3814-0442. A Carmen Stephens, também nós temos brinde de lá, que fica na Rua Major Gotti, 195, telefone 3822-8600. Lembrando que está com a grande promoção de 50% de desconto em toda a loja. Olha, também a Pitanga, da Avenida Padre Almir, 295, o telefone é o 3814-5575. Raquel, um beijão para você. Também a Alquimia Presentes, na Rua Olegário Maciel, 239, o telefone é o 3821 8656 e tá com uma saída de praia, viu, gente? Linda! E a Karina Gontijo Lingerie, que fica na Galeria Ferreira, loja 30, o telefone é o 3821 8216. Olha, o programa tá recheado de informação e de presente também para você aí de casa. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as mochilas ideais para que você preserve aí a saúde do seu filho e também como montar essa lancheira ideal para que o seu filho não fique acima do peso ou não passe fome na escola. Você vai saber como deve ser essa lancheira. Olha, eu quero agradecer aqui aos parceiros do programa Espaço Feminino. Nós temos aqui o Visage Creative. Olha, o meu cabelo hoje está muito bacana, dá uma olhadinha. Obrigada aí a Elizabeth Salgado, que fez a minha make, e o meu cabelo, a Lilian Amaral. Obrigada, é um rabo, né, desconstruído, com um tupetezinho, então ficou bem bacana. Muito obrigada, viu, meninas? E a make também maravilhosa, viu? Obrigada, Beth, mais uma vez. E também agradecer a Demóveis Conceito, que fica ali na Rua Doutor Marculino, 533, que, olha só, o cenário do programa Espaço Feminino. Lindo, né? Olha, o telefone é o 3821-2888 ou o 3821-1491. O Espaço Visage fica na Rua Dores do Indaiá, 166. O telefone é o 3822-1428. Olha, programa começando, ligue, participe com a gente. O telefone é o 3821-4488. O WhatsApp é o 999474515. Ligue, participe, o programa já está começando.
de volta aqui com o programa Espaço Feminino, agora conversando com a Rosana, doutora Rosana Jerônimo Soares, ela que é fisioterapeuta. Boa noite. Boa noite, Simone, tudo bem? Tudo ótimo. E assim, um prazer recebê-la para a gente falar de um assunto que preocupa e que gera um alerta para todo mundo, que são as mochilas, Isso. né? Eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer sempre estar aqui para poder levar informação a todos de casa. Qual que é o perigo que se tem se coloca uma mochila para o filho muito pesada? Olha, Simone, vamos começar na fase de adolescência, de criança, que ela está em formação, né? Os músculos em desenvolvimento, os ossos em desenvolvimento. Então, se essa criança, adolescente, carrega uma mochila acima do seu peso, ela vai ter problemas sérios de coluna, porque não é imediato, mas você vai aumentando aquele perigo, né? No decorrer de um longo de uma vida dela. Então, ela pode ter desvios na coluna, que a gente chama de escoliose, ela pode ter uma cifose mais acentuada, que é aquela corcundinha mais acentuada, dor na lombar, dores nas articulações. Então, vem desencadeando sérios problemas o excesso de peso da mochila. Uhum. O que o pai deve levar em consideração na hora de montar, então, essa mochila escolar, para que não prejudique a saúde do filho? Olha, o primeiro passo é na escolha da própria mochila, né? Segundo orientações, o melhor que você tem que fazer é comprar uma mochila sem nada que pese no máximo meio quilo. Por que isso? Porque a criança, ou adolescente, isso serve para qualquer um de nós. A gente só pode carregar 10% do nosso peso. Então, se uma criança pesa 40 quilos, ela teoricamente vai poder carregar só 4 quilos. Se o pai já compra uma mochila pesada, ele vai ter menos peso para colocar dentro da mochila. Então, o primeiro passo é a escolha da mochila. Tá, é preciso pensar, então, nesse peso. Sempre. Né? E o ideal, então, é os 50%. Não, o ideal é 10%. 10%. 10%, no máximo 10%. Não ultrapassar os 10% do peso. Então, agora, se você pensar, as criancinhas muito pequenas vão carregar um peso bem pouquinho. Isso, mínimo, né? Bem pouco. Vamos supor que a criança pesa 30 quilos, ela só pode carregar 3 quilos, no máximo. Se for menos que isso, melhor ainda. O limite seria 10%. Agora, do peso. aquela estratégia de colocar o material nas costas e carregar os livros aqui, também ele está carregando peso, mas tem alguma diferença nesse sentido? É melhor, Simone, do que ele carregar todo o peso dentro da mochila de uma forma inadequada. Até mesmo a posição da mochila. É muito importante a criança e o pai saber adequar a mochila para o aluno, que não é simplesmente só colocar lá nas costas. Então, você distribui o peso. Então, eu tenho um pouco nas costas e carrego junto ao corpo o restante do material. Você vai estar distribuindo o peso. É mais aconselhável do que totalmente nas costas. Tá. O cálculo é simples. Vê o peso da criança. Isso. 10% do peso. 10% Nunca do ultrapasse 10% do peso. Agora, por exemplo, o pessoal do ensino médio tem muito livro para pegar. Isso. Né? E livros grossos. E geralmente, por exemplo, matemática e português, que tem livros mais grossos, acabam ficando, sempre tem aula deles, e ele tem que levar. Então, o ideal é essa estratégia. O ideal mesmo, Simone, seria que as escolas disponibilizassem armários para as crianças, adolescentes, guardar o material na escola. Só porque isso é uma realidade um pouco distante para nós aqui. Mas como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso, cada um tem o seu armário, sua escrivania, deixa o material que ele não vai precisar na escola e quando precisa usa lá. Né? E estuda em casa. Isso ia amenizar bastante, né, a vida do estudante, mas para nós não é uma realidade. Então, o que é indicado? Realmente ele levar o material que ele precisa aquele dia da aula e distribuir esse peso. O livro, ele pesa muito para ser carregado nas costas junto com os cadernos. Então, traga ele junto ao corpo. Olha só, para as crianças maiores, então, nesse sentido, a organização da escola para definir um horário, por exemplo, mesmo que seja um horário ainda transitório, para que ele leve menos material nesse início do ano, seria o ideal também? Seria o ideal também, Simone, uma conversa franca dos pais durante a reunião com os professores, por que não com os diretores, para conciliar isso, né? Porque às vezes você tem uma grade de matéria no dia
que te exige muito material, muito livro, sobrecarregando o aluno. Eu acho que é tudo um diálogo, né? Se for possível isso, por que não? Se não for, né, não chegar num consenso, o ideal é isso mesmo, você distribuir o peso, não carregar tudo como se eu estivesse carregando o mundo nas costas. Você distribui o peso, um pouco nas suas costas e um pouco nos seus braços. Como a mãe vai saber, por exemplo, que aquela mochila que ela comprou vai ser a melhor? Olha, Simone, vamos por faixa etária. Uma criança que está no primeiro, segundo ano, ela vai ter preferência por uma mochila mesmo das costas. Ele não vai querer mais puxar uma mochila de carrinho, né? Um pré-adolescente. Então, ela tem que dar preferência a uma mochila com as alças largas, mais ou menos 3 centímetros ou mais, acolchoada, que as alças sejam reguladas e a mãe tem que prestar sempre atenção, levar o aluno, o filho, quando for comprar a mochila. Porque a mochila não pode passar para cima do ombro e ela tem que ficar na linha da cintura, nunca pegando no bumbum. Então, é 5 centímetros acima do bumbum. É o limite. Nós temos, inclusive, algumas imagens que você mandou pra gente de... Aí é o certo e o errado, olha lá. Né? Ali é uma brincadeirinha que eu acabei de falar, carregando, que a gente vê muito a criança carregando excesso de peso, né? A primeira imagem é o certo, nas medidas que eu te falei, ó. A mochila assim, na altura da cintura, 5 centímetros acima do bumbum. A mochila não pode ser muito larga, passar da espessura do corpo, ela tem que respeitar a largura do tronco e tem que ficar na altura do ombro, nunca passar para cima do ombro. A clássica que a gente vê muito é a criança carregar a mochila de um lado só, que é muito prejudicial, porque o que ela vai fazer? Ela carrega, vamos supor, a mochila do lado direito e ela quer compensar o peso para o lado esquerdo, aonde você pode começar os desvios da coluna e sobrecarrega toda a articulação. E o certo seria o quê? Você distribuir o peso ali na figura embaixo, nas duas mãos, nunca carregar o peso de um lado só. Ou você distribui em duas, ou se estiver muito pesado, você sempre tem que ir alternando as mãos que você está carregando o peso. Agora, por exemplo, a pessoa pode perder até o equilíbrio, né, de carregar essa mochila? Olha, perder o equilíbrio, eu não sei, só se for uma pessoa, às vezes um pouco mais, ela tiver outro problema associado, né? Não é aconselhável. Entendi. Ali o outro certo e errado. O certo, que eu acabei de falar, aquela imagem ali tem até uma mochila que tem uma alça abdominal que prende. Seria o ideal. Mas é claro que o adolescente não vai querer ficar prendendo a alça no abdômen, nem a criança, né? Mas deixar naquelas medidas, 5 centímetros acima do glúteo, pegando na cintura do quadril, abaixo do ombro e a mochila na largura do tronco. Nunca pode ser aquela mochila grande, O que pode acontecer quando a mochila está um pouco mais para baixo ali? O que acontece? É uma pressão? Isso, ela começa a pegar no glúteo e a mochila estando muito pesada, a criança vai fazer aquele desvio, né? Fazer aquela corcunda para compensar o peso e a mochila vai batendo nas costas da criança, o que não é indicado. Olha ali, a gente tem também um certo e um errado. A primeira imagem certa é a mesma que eu falei anteriormente, que a gente vê muito usando só de um lado. Principalmente as meninas, Principalmente as meninas e nós mulheres com bolsa, né? Que vai valer a mesma coisa. E a gente quer levar tudo dentro da bolsa ainda, né? Queremos levar a nossa casa lá dentro, né? Aí, essa aí. Isso, é a que eu falei para vocês. 10% do peso da criança que tem que carregar as alças largas. Não é de por que a alça da mochila tem que ser larga. Porque se ela for uma alça estreita, ela começa a comprimir a articulação. Faz um excesso de peso num lugar só. Por isso que é sempre indicado uma alça mais larga que você para distribuir melhor. Isso, e acolchoada, né? Porque você está colocando sobre as suas articulações. Por isso que é o indicado. E a largura lá. Nunca pode passar a mochila para fora do corpo da criança. Que a gente às vezes vê isso também, né? Agora, por exemplo, buscar sempre o ideal e consultar a criança, né? Olhar direitinho na criança. O que acontece também muito, Simone, é que a criança quer levar brinquedo para a escola, ela quer levar uma revistinha e ela sempre coloca mais peso na mochila, às vezes ela está levando um material que não é do dia dela levar. Então é muito interessante os pais sempre estar vendo mesmo a mochila, quanto mais repartições tem, mais coisa ele quer colocar lá dentro para levar de interessante para os coleguinhas verem, né? Entendi. E sempre aumenta mais o peso. Então, olha, a gente tem algumas imagens também
de mochilas, não é isso? Isso. Vamos mostrar, então, essas imagens? Olha. Por exemplo, aí. Aí ficou um pouco exagerado, né? Aham. Mas é mais ou menos assim que irá acontecer. Se a criança coloca o material mais pesado no início, no fim da mochila, o peso vai todo para trás. É onde ela desloca o peso dela todo para trás, ficando insuportável. Ali ficou um pouco a mais, mas é aquilo. Olha lá. Uma criança pequena com a mochila enorme, gigante para ela. Totalmente inadequado, né? Lá que eu falei. Passou da largura do ombro, tá passando para baixo do bumbum dela. Totalmente errado, né? Às vezes o pai fala, pode ser uma ocasião que acontece, eu vou comprar porque ele vai aproveitar a mochila outros anos. Tudo bem, ele vai aproveitar, mas a consequência desse aproveitar não vai ser agradável, porque ele pode vir a desenvolver algum problema. Entendi. Ali também mochilas muito grandes. Isso, né? ali tem a vermelha que está certa, ela está adequada para a pessoa daquela imagem, já a azul não. Olha que mochila grande, está abaixo da cintura dela, pegando no glúteo. E a gente vê a alça bem estreita, Mais né? estreita, isso. Então ali é clássico, uma imagem correta e outra errada. A mochila de carrinho. De carrinho, aham. Isso. É uma escolha boa? É. Mas o que o pai tem que levar em consideração quando for comprar esse tipo de mochila? A criança, quando for puxar o carrinho, ela tem que estar com a coluna ereta. Então tem que prestar atenção na altura da haste. Então, vale a mesma coisa, não comprar para aproveitar depois. Porque se ela compra uma mochila pequena, ela vai ter que girar o tronco para puxar. Vai ter que girar o tronco para puxar. Se for muito alta, ela eleva o ombro. E aí também, Simone, vale a mesma coisa. O peso para mochila de carrinho é a mesma coisa, 10%. Porque quando o pai decide comprar uma mochila de carrinho, ele tem que lembrar que a criança, se a escola tiver muita escada, ela vai ter que levantar esse peso. Não é porque ela está de carrinho que vai facilitar. Entendi. Ali, por exemplo, está em outro erro. Outro erro. Tirou uma alça e colocou em um ombro só, né? Deixando o peso da mochila todo sobrecarregado em um lado do corpo. O que vai causar muita sobrecarga nas articulações de ombro, quadril, gerando aquele desvio que a gente já comentou. Grande a mochila também. É, muito grande. Aí deve ter bastante caderno, com certeza, né? nesse sentido. Né? O ideal é você colocar 2 cadernos, comprar caderno de 10 matérias, que é muito grande, por exemplo. Isso. Como que fica? A gente tem muito modismo, né? Não seria interessante, às vezes, um caderno que não fosse de capa dura, que é um peso a mais. Mas se o pai não conseguir, né, o filho quer aquele caderno, daquele personagem, então ele vai organizar a mochila do filho assim, o material mais pesado, mais próximo das costas dele, no início da mochila, e vai para os mais leves. Porque ele deixa o mais pesado mais próximo. Porque se ele deixa o pesado para o final, é onde a mochila vai pesar para trás. Olha, ali tem mais modelos, né? Isso, o que eu acabei de falar, a mochila de rodinha ali, para aquela criança estar adequada. Ela está puxando o carrinho, mantendo a coluna ereta. O que o pai tem que prestar muita atenção. Ele não pode girar o tronco para puxar o carrinho. Olha lá. Olha aí, o clássico, né? A mochila muito pesada que acaba levando mesmo. Bem abaixo do bumbum. Bem abaixo do bumbum. Uma alça não tão larga e olha as repartições da mochila. Quanto mais repetições, mais materiais o aluno, a criança vai querer colocar dentro da mochila. Agora, por exemplo, aí é uma preocupação, porque pode criar aí a corcunda, Sim, né? isso é o que a gente mais vê, né? A criança já, para compensar o peso, o que ela faz? Ela traz o ombro para frente, ela fecha os ombros e cria essa corcundinha para compensar o peso da mochila. Então, ela se fecha. É aonde pode gerar a corcunda, que a gente chama de hipercifose. Aí tem mais... Olha, um adolescente já, olha o quanto está errado a mochila dele. Muito para baixo. Muito para baixo. E isso a gente vê frequentemente. Se você parar para observar, você vai ver muito isso. Aí o que acontece? A criança não fica quieta, ela corre. Ela começa a correr e a mochila vai batendo nas costas dela, gerando malefícios, né? Olha, a Marlene está perguntando o seguinte: sou Marlene, gosto muito do programa, posso participar do sorteio? Já está participando, viu, Marlene? Ela quer saber que quem usa muito a mochila por muito tempo e é de baixo peso,
qual que é a melhor, das costas ou do lado? Nunca do lado. Sempre, Marlene, né? Marlene, sempre você distribuir o peso. Sempre a mochila com 2 alças. É o preferível, porque você vai estar distribuindo o peso por igual. Se você coloca a mochila de um lado só, você vai ter o hábito de carregar sempre de um lado, que é onde pode ocasionar esses desvios que nós acabamos de falar. Você sempre vai optar por distribuir o peso por igual no seu corpo. Então, a preferência é por uma mochila. Dentro daquelas qualificações que eu falei, Com né? certeza. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, a gente volta a conversar aqui com a Rosana, que é fisioterapeuta e que vai explicar mais sobre a gente. A gente tem alguns modelos de mochila aqui para você, aí de casa, perceber melhor como deve ser a mochila ideal da sua criança. É um instantinho só. De volta aqui com o programa Espaço Feminino. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo telefone 3821-4488 ou também pelo WhatsApp. Manda sua mensagem pra gente, é o 9, deixa eu pegar aqui a minha colinha, que senão eu não lembro, 99947 4515 para você concorrer aí os nossos brindes. Olha, a gente está falando de a mochila ideal e os problemas que podem causar aí com o excesso de peso nas mochilas. A doutora Rosana estava explicando para a gente alguns desses modelos e a gente tem aqui 3 modelos. Eu quero agradecer ao pessoal da Cresa Papelaria que nos cedeu as mochilas, muito obrigada. E vamos mostrar então um pouquinho. Tem até uma pergunta, a Roberta de Castro, ela fala que adora o programa Espaço Feminino, me parabeniza por substituir tão bem a Ludmila, muito obrigada, você é muito generosa, viu, Roberta? E ela pergunta o seguinte, Rosana, pode-se considerar então que a pasta de rodinhas seja ideal a ser usada? Roberta, você vai observar se vai ser ideal para sua filha ou seu filho naqueles princípios que eu expliquei. A mochila de rodinha, a sua criança tem que puxar a mochila com a coluna ereta, o peso é a mesma coisa, 10%, não é porque é de rodinha que você pode colocar mais peso, e você vai levar em consideração a escola que sua filha estuda ou seu filho. Se for uma escola que tem muito degrau, às vezes não vai ser satisfatório, porque você concorda comigo que ela vai ter que levantar esse peso sozinha para subir os degraus? Ou às vezes descer do ônibus, descer e subir de um carro. Então, se não tiver muito degrau, tiver mais rampas, você vai respeitar os 10%, a mochila estiver adequada para ela, sem ela fazer rotação de tronco para puxar, sim, você vai adotar a mochila de rodinha. Caso contrário, você vai escolher a mochila. É sempre um estudo, tá? Depende também, lembrando sempre, né? 10% do peso da independente criança. se for mochila ou se for uma mochila com rodinhas. Você vai respeitar sempre os 10% por causa disso, porque a criança ela vai ter que em algum momento levantar essa mochila. Por exemplo, aqui a gente tem uma mochila que a gente fala de costal, né? Isso. Que tem essas alças. Como que você avaliaria essa mochila? Olha, é uma mochila boa porque ela dá alça larga, é acolchoada. Ela tem um acolchoado também nas costas, que é importante o pai observar isso. E apesar de ter muitas repartições, eu indicaria sim a mochila, pela estrutura da alça. Porque não valeria a pena comprar, por exemplo, a gente vê às vezes uma mochila com uma alça fina assim. Você sempre tem que levar em consideração isso. E importante isso também, ela é ajustável, para você ajustar ela à altura da sua criança. Lembrando então aqui, ó, vamos pegar a mochila, que ela não pode ficar abaixo, aqui no popô. Ela não pode ela ficar tem que ficar isso, 5 centímetros acima um pouquinho do bumbum. Ela não pode passar para cima do ombro, ela tem que ficar abaixo do ombro, tá? E nunca mais larga que o tronco da criança. Ela tem que respeitar essa largura aqui. Tá, aqui por exemplo, ela é uma mochila leve, né? Leve, muito leve. Então, por exemplo, essa mochila seria ideal principalmente para quem tem muito livro para levar. Sim, muito livro, muito caderno. Se passar os 10%, a gente vai voltar naquilo. Divide o peso, carrega um pouquinho nos braços. É preferível do que ela colocar todo o peso nas costas.
Muita mochila. Aqui e uma outra aqui. Nunca. Imaginei. Vamos pegar então a mochila de rodinhas. Essa aqui é um modelo Isso. masculino, inclusive, né? É. Olha, eu vou falar por mim, tá, Simone? Eu já achei ela extremamente pesada. Ela é pesada, sem nada. Já é uma Uhum. mochila pesada. Lembra que eu falei que teria que ser mais, no máximo, meio quilo? Mochila vazia. Então, ela, apesar dela ter uma alça larga, a função dela não é de colocar nas costas. Ela é uma mochila de rodinha. Se ela não tivesse a rodinha e tivesse só essa estrutura. Ótimo, porque olha aqui o acolchoado dela que vai nas costas. Ótimo, mas por que eu falo não colocar nas costas? Isso aqui vai incomodar a criança. Uhum. Pode chegar até a machucar. E o peso excessivo. Quando você colocar isso aqui vai passar para cima do ombro. Então, ela não foi feita para colocar nas costas, apesar do fabricante ter feito. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para ser uma mochila de rodinha. É interessante o pai sempre prestar atenção no tamanho da rodinha e na largura. Tô vendo aqui, parece que dá para tirar isso aqui e colocar aqui. Não dá, né? Dá. É. Ela vai ficar desse jeito Ela vai ficar mesmo. assim, olha, isso aqui não traz segurança, né? Uhum. Pelo excesso de peso, às vezes, que a Então, criança for carregar. Na verdade, então, isso aqui era desnecessário. O pai escolhe, ou é uma mochila de rodinha, ou é uma mochila de colocar nas costas. Eu não vou comprar uma mochila de rodinha para colocar nas costas. Entendi. Que vai prejudicar a criança pelas estruturas que a mochila tem. Agora, por exemplo, como ajustar aqui, ó, A alça. a alça. Então, Vamos vamos mostrar. olha, essa é muito alta. Uhum. Já seria para um adolescente. Eu teria, lembra que eu falei? Vou ficar de lado aqui. Eu vou puxar a mochila, eu tenho que estar com a minha coluna Coluna ereta. Vamos supor, vou baixar ela um pouquinho, para o pai entender. Tá mais baixa. Eu vou fazer uma rotação para eu poder puxar. Eu vou girar o meu ombro para trás, porque a alça está mais curta. Então, eu faço isso. Isso já não é legal, isso já não favorece. Você está fazendo uma rotação, a gente fala, uma rotação de tronco, onde você pode gerar alguns problemas futuros, além das articulações que são comprometidas. E o peso. Então, a criança chega, tem mais de 10% do peso, ele chega na escola, que tem degrau, ele tem que pegar o peso da mochila para subir esse obstáculo. Por isso que não pode ultrapassar os 10%. Então, se é uma escola que tem muita escada, é preferível não colocar a rodinha. Porque o que você observa? Às vezes a criança está puxando, ela começa a dar tranco para subir as escadas. Entendi. Que não é bom, tá? Essa aí seria ideal para um adolescente. Olha, para mim, na minha altura, mais ou menos, eu já consigo puxá-la sem fazer e mantendo a minha coluna Agora reta. sim, a minha pergunta. Por exemplo, ali tá arrastando no chão. Detalhe. Ela não foi feita para isso. Às vezes colocaram, né? Ia dar um charme, mas não ficou mas bacana. não teve funcionalidade nenhuma, né? Que isso pode me ocasionar, às vezes, prender na rodinha, a criança vira cair, né? Ok. E pra gente encerrar, mostrando aqui os nossos modelos, nós pegamos um modelo de lado, né? Eu não sei se ela tem uma alça transversal, mas o que me parece que ela é só unilateral, né? Isso. De um lado só. Vale o princípio para nós mulheres também, colocamos muito peso dentro da bolsa. E então uma adolescente, estudante, caderno, livro, então ela vai fazer o quê? Carregar aqui, mais os livros à frente. Ótimo, se ela estiver respeitando o peso aqui. Mas ela tem que prestar atenção que ela sempre vai ter que trocar o lado da mochila. Sempre Você mudar. nunca carrega de um lado só, porque senão você sobrecarrega sempre um lado e faz aquela compensação. Eu estou carregando de cá, então automaticamente você joga o peso para cá, gerando aquele desvio na coluna. Inclusive nós temos, né, os desvios que podem ser aí da coluna, né? Nós temos Isso. o primeiro ali é o quê? A primeira é uma cifose. Uma cifose. Isso, que é aquela corcundinha, né? É uma cifose, pelo excesso de peso. Então, a pessoa curva. A segunda, ela está fazendo uma lordose. Ela acaba empinando o bumbum para trás a mais, fazendo uma hiperlordose. A última seria uma coluna normal. neutra. A primeira, é porque eu não estou vendo, com certeza está aparecendo o pessoal de casa, ela faz um S. Faz um S. Que é a escoliose. Então, é isso, carrega de um lado, compensa o peso do outro. Eu faço um desvio. Porque a natural da gente é ficar ereto. Então, eu estou olhando para frente, estou tudo em linha reta, então a minha coluna vai acompanhar este movimento. Entendi. Agora, por exemplo, os pais têm que ficar de olho, sim. É importante observar esses detalhes
para que a escolha da mochila não se transforme futuramente num gasto médico, né? Com certeza. E fisioterapêutico, né? Isso. É muito importante a criança já praticar alguma atividade física, porque apesar do músculo dela estar em desenvolvimento, ela tem que fortalecer essa musculatura. Então, você já está prevenindo. Então, sempre levar em consideração mesmo. Adolescente, criança não tem essa preocupação. Acaba sendo uma preocupação dos pais mesmo, mas evitando um mau futuro. Você vai ver entre 10 crianças, 8 vão reclamar que já sentiu algum episódio de dores, que seja em ombro, que seja no meio das costas. Tudo devido ao excesso de peso. A gente vai mais além ainda, a postura inadequada na escola. Eu ia durante o dia também, porque a criança ou adolescente, ele fica geralmente 4 horas por dia lá sentado e geralmente corcundo. Isso. Ou assim. Não senta de uma maneira adequada. Ele deita sobre o material. A começar com o mobiliário escolar não acompanha a faixa etária, né? É um mobiliário padronizado para todos. Então já começa da postura, do peso que a criança leva, tem que levar em conta também se ele está indo a pé para a escola, qual o período que ele está, entendeu? É uma série de fatores que a gente tem que atentar a isso, que você está cuidando da sua coluna. A gente não pode deixar para cuidar da coluna na hora que ela dói. E geralmente é isso que a gente faz. Então, se você prevenir, educar o seu filho, explicar, uma boa conversa, você está criando um adulto saudável sem maiores problemas futuros. Ok. Muito obrigada, viu, doutora Rosana? Eu agradeço. Foi de muita valia essas dicas. Eu espero que você aí de casa tenha aprendido como deve ser a mochila do seu filho. Ainda dá tempo de comprar a mochila ideal. Vamos fazer uma eleição? Dessas 3, qual você acha que seria a ideal? Essa. Vai levar em conta a idade, tamanho, tudo isso. Mas eu votaria nessa. Eu votaria na das para um adolescente. Isso, para um pré-adolescente. Porque adolescente não vai querer usar a mochila de rodinha. Né? Ele já não vai querer. Mas para criança que tem pouco peso, na fase pré-escolar, o ideal é a mochila de rodinha, né? Respeitando os 10% do peso. Doutora, estão perguntando aqui, onde a senhora atende? Eu atendo no Espaço Vida, na Rui Barbosa, 588. Tem telefone? 3061-0699. Ok, então muito obrigada, viu, doutora agradeço. Rosana. Olha, aí no próximo bloco nós vamos conversar com a doutora Lohane Versiani, ela que é nutricionista e vai dar dicas bem interessantes para você aí de casa montar a lancheira ideal do seu filho. Não perca, é daqui a pouco. De volta aqui com o programa Espaço Feminino. Agora vamos falar da lancheira ideal. A gente falou da mochila, do peso ideal que se deve ter, mas e a lancheira? E o lanche do filho, como que deve ser? Pois é, nós convidamos a nutricionista Lohane Versiani, que está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Simone. Muito obrigada por receber o nosso convite, para a gente falar de um assunto importante, né? Que é a nutrição da criança. Isso. E tem muita gente que faz coisa errada? Muita gente. Pela falta de tempo hoje em dia, a vida corrida, então às vezes leva as pessoas a estar fazendo um lanche errado, ou às vezes até deixa o filho escolher e ele não tem o conhecimento de que seria uma boa nutrição. Então tem bastante coisa errada. Agora, por exemplo, como que deve ser a lancheira ideal? O que ela deve contemplar? Bom, o que ela deve ter sempre, a gente tem que pensar que ela tem que ter uma porção de fruta. Pode ser na forma de um suco ou mandar realmente uma fruta para a criança na escola, né? Ter um lanche mesmo, depois nós vamos estar mostrando alguns lanches para dar uma opção. E também levar um suco, alguma coisa, um suco, uma água de coco ou um iogurte. Então a gente pode estar colocando essa opção também para a criança. Agora, por exemplo, o que deve ter sempre na lancheira? Não pode faltar. O ideal, assim, uma coisa que tem que ter sempre mandar uma alimentação ideal e balanceada. E o que eu sempre priorizo nas lancheiras das crianças hoje em dia, o que a gente tem que estar fazendo? A gente tem que estar fazendo o máximo de uma comida de verdade, evitar o máximo de industrializado para mandar para a criança. Porque assim a gente vai estar evitando o quê?
de estar ali alimentando a criança com corante, com aditivos, excessos de açúcar, essas coisas que tem nesses lanches prontos. Entendi. Olha, como que deve, o pai pode variar o cardápio, né? Não pode, por Isso. exemplo, ele compra banana, tem que comer banana a semana inteira. Dá para variar de uma forma. Que forma que deve ser essa? Sempre, eu acho interessante mandar uma fruta diferente por semana, para a criança não enjoar também. E deixando assim, meu filho gosta bastante de exemplo, de bolo. Não vai mandar bolo todos os dias, porque então você vai estar sempre colocando o mesmo tipo de nutriente para a criança. Varia. Coloca o bolo, um dia eu coloco um biscoito, de preferência também, como eu disse, feito em casa. Agora, melhor. por exemplo, tem gente que gosta muito daqueles fandangos, skinny, aqueles isoporzinhos. Isso. Totalmente errados, cheio de sódio para começar. Muito sódio, muito. E esses alimentos industrializados, eles têm muito glutamato monossódico, que é um componente que a indústria coloca nos alimentos, que ele é salgado também, né? E também deixa a criança querendo mais sempre daquele produto. Então, acaba viciando a criança. Deixar assim, meu filho gosta de salgadinho frito, gosta desses salgadinhos. Vamos conversar. Uma vez a cada 15 dias, uma sexta-feira, ele vai escolher um lanche. Entendi. Agora, por exemplo, o que não pode ter de jeito nenhum? O que é bom evitar e que tem muito nas lancheiras hoje em dia? Refrigerante, que não tem necessidade. Cheio de açúcar. Cheio de açúcar. Corantes, né, outros aditivos. O suco de caixinha, se puder evitar também, é muito bom evitar, porque ele é muito rico em açúcar também. Qualquer suco de caixinha? O suco de caixinha, normalmente, todos têm açúcar. Entendi. Então, o ideal é um suco natural? O suco natural. Mas aí, Ou em polpa. Como fica mais tempo, ele não pode perder? Tem os sucos que são ideais para isso. Então, assim, igual o suco de limão corre o risco de amargar, mas o suco de maracujá não. Ele vai perder algumas vitaminas? Vai, só que ele não vai perder 100%. E assim, se é complicado às vezes o suco natural todos os dias, faz um suco de polpa. As polpas estão aí para estar ajudando nessa questão, às vezes, da correria do dia a dia. E algumas escolas também disponibilizam das lanchonetes, né? Que assim, igual no caso, dando um exemplo meu, eu compro a fichinha de suco natural de laranja da semana toda e na hora do lanche as professoras buscam para minha filha. Entendi. Então eu dou uma opção dela estar tomando um suco de laranja ali natural no momento. E assim, feito na hora, né? Feito na hora. Agora, por exemplo, tem como incrementar a lancheira? Em que sentido? Fazer um bichinho, uma carinha diferente num produto que ela vai comer, para chamar mais a atenção da criança? Pode sim, mas assim, eu não sou tanto a favor, porque quando a criança encontrar aquele alimento sem Depois ela não estímulo, come. ela não vai querer. Então, assim, eu acho que a maior forma de estimular uma criança, algum lanche saudável, o que seria? Você chamar seu filho para ajudar a fazer aquela preparação daquele bolo, chama para ajudar a fazer uma gelatina, sabe? Ele ajudar na decisão da lancheira, lógico que sempre a mãe conduzindo, os pais, né, para essa questão. Então, assim, eu acho que a melhor forma deles participarem em vez desse incentivo de carinhos e tudo, eles ajudarem a estar arrumando a lancheira. Agora, por exemplo, tem alguns itens que perdem fácil, por exemplo, presunto, queijo, a maionese. Dá para substituir isso? Por exemplo, o que deve se passar no pão? Uma margarina, uma manteiga, uma maionese, ou até mesmo um cream cheese, alguma coisa nesse sentido. Isso. O que seria o ideal? O ideal as lancheiras hoje em dia tem muitas térmicas, a gente tem que procurar saber se na escola eles vão pegar aquele lanche e colocar na geladeira. Muitas escolas colocam o lanche na geladeira até o momento de servir. Então é interessante até saber isso, e se a mãe chegar e falar assim, hoje meu filho trouxe um iogurte, então ela pede para colocar na geladeira, para não ter esse perigo, porque a gente agora está até um pouco mais fresco, mas é muito de verão, muito quente. Né? Mas o que poderia passar no pão? Uma manteiga, passar manteiga mesmo. Bem pouquinho. Pouquinho. Mas assim, para a criança até evitar a questão da margarina, que tem a gordura trans, tem gorduras que não são boas, né? Passar bem pouco o requeijão, também não perde tão rápido. O creme cheese, igual você falou, também não perde tão rápido. Agora, se prepara um lanche bem antes e é rico em maionese, é bom a gente prestar bastante atenção. Até mesmo queijo, presunto, fazer alguma coisa com peixe, tipo atum, patê, é bom a gente estar observando se vai ter como acondicionar.
Tá? Porque assim, corre o risco da criança até passar mal com esse produto. Corre o risco, com certeza. Agora, por exemplo, a fruta mais indicada, qual que seria? Todas as frutas são indicadas para mandar, porque normalmente já vai mandar igual a banana, ela vai inteira. Eu mando muito maçã, que os professores picam. Eu até trouxe umas opções, igual você já pode mandar o mamão picado, a manga picada. Coloca nas vasilhinhas. Coloca nas então, vasilhinhas. vamos mostrar essas opções? Então, olha, a gente vai mostrar, a Lohane trouxe algumas dessas opções, pode ir, Lohane? Algumas dessas opções, inclusive da lancheira da sua filha, né? Isso, das lancheirinhas dela. Todas essas lancheiras são térmicas. O ideal é ter lancheira térmica. Isso, o ideal é ter lancheira térmica. Essas são térmicas. É igual eu expliquei, se souber que vai direto para a geladeira, às vezes os pais mandam até na bolsa da escola sabendo que vai para a geladeira. Sempre embalagens que você tenha certeza que elas vão ficar lacradas para evitar aquele desconforto de seu filho abrir a lancheira e tá tudo esparramado, né? Aqui eu trouxe uma opção, pode ir abrindo já? Pode. Explicando? E outra coisa importante, evitar as frituras, né? Que hoje em dia... Salgadinho frito é muito gostoso, mas é Isso. preciso evitar, Aqui né? eu trouxe uma opção de um pastelzinho integral, assado. Então você vê que esse aqui é de carne e queijo. Entendi. Uma opção integral. Aí, por exemplo, nesse caso, a mãe pode fazer com o filho? Pode estar fazendo ou ela com o consegue filho. comprar em algum lugar? Lá na minha clínica a gente faz os alimentos integrais. Até tem vários pais que buscam os lanches. Mas pode estar fazendo em casa sem problema nenhum. Eu trouxe essa opção, essa aqui é uma opção que você poderia... Esse aqui mandando só o pastel. Eu preparei aqui uma outra opção, aqui está decoradinho, um mini sanduíche natural. Decoradinho, Isso. com tomatinho cereja. Com tomatinho cereja. Pode também utilizar o tomatinho uva, que é bem docinho. Bem docinho. E aqui eu coloquei 3 opções. O sanduíche, o pastelzinho e um pão de queijinho com chia, que você já consegue aumentar a fibra. É um pão de queijo de ricota. É mais seco. E a criança aceita bem esse tipo de produto? Isso que vai ter que estar vendo com a criança. A minha não tem problema. Mas sua você vai você estar já vendo acostumou assim, desde o vai ter início, que né? observar. Ah, tá voltando. Não tá voltando é porque não tá gostando, né? Tá voltando o sanduíche natural, tá voltando o pão de queijo que ela comeu, então você vai observando o que seu filho gosta mais também. Entendi. Entendeu? Lógico que sempre priorizando que ele tem que ter uma alimentação saudável e que você tem que induzir a isso. Aqui eu trouxe um suco de garrafinha. A importância também da garrafinha, que é aqui, tem a tampa. Vedada, Vedada. né? Tem hoje em dia as garrafinhas também térmicas, que pode ser uma opção também. Na escola da minha filha, como eu disse, eu sei que eles colocam na geladeira, eu nem mando. Eu mando a garrafinha, eles compram o suco e colocam o suco na garrafinha para mim. A fruta está do lado de cá, porque não pode faltar a fruta. Gente, é importante, nem que a fruta volte, é interessante você mandar para você estimular. Então, você tem que estar estimulando. Essa lancheira, eu acho ela bacana, porque fica separado a parte da comida da parte do suco. Tem uma divisória aqui nesse sentido, né? Porque se caso acontecer um acidente, não vai molhar a comida do seu filho. Aqui nessa aqui eu trouxe uma opção de uma água de coco, que é uma opção boa também para estar mandando, né? Aqui, ela dá outra lancheira, trouxe uma laranja. E aqui o mamãozinho picado. O mamão picado. Vamos mostrar? Facinho, né? Tranquilo. Picou, colocou na vasilhinha. Se não tem, falar, pode ser nessas vasilhinhas. Eu mandei aqui numa descartável, que depois pode descartar na escola mesmo. Picado, não fica ruim até o momento. Tá vendo? Não tem problema nenhum. Pode ser assim com a manga. Uva sem semente facilita. Higieniza antes em casa com água sanitária. Morango. Sempre prefiro as frutas da época, que além de mais doces, estão mais em conta também. Com certeza. Tá? E aqui, nesse de baixo, que vem separadinho, que é interessante, aqui eu coloquei uma rosquinha integral. Nessa você colocou opção. um muffin aqui, né? Isso. Então, faz um bolo em casa. Por que não fazer também numa forminha pequena para o seu filho levar aquela porção certa já para a escola? E fica interessante, ele vai achar bonitinho. Vai, com certeza. Entendeu? Pode furar, colocar uma geleia no meio. Aí essa aqui é uma rosquinha integral? Integral, ela é 100% integral com açúcar mascavo e um pão de queijo, igual eu falei, um pão de queijo ricota com chia. Agora, por exemplo, é preferível utilizar os produtos integrais, De né? preferência integrais, preferência. assados. Evitar
Ah, meu filho não vai comer nunca fritura na vida, nunca refrigerante. Não é isso. Mas o quanto a gente puder evitar e não ser uma coisa diária, é melhor. Até mesmo porque, assim, acaba que vira um exemplo, né? Entendi. A gente tem que priorizar a saúde. Então, ó, então vamos recapitular, vamos mostrar aqui. Tá super bonitinho. Aqui é dessa, né? Isso. Aqui. Vamos abrir pra gente mostrar bonitinho, pra você aí de casa entender o que deve ser levado em cada uma das Esse aqui eu não levaria os dois, Lembrando, né, que a Rosana deixou a dica aqui pra gente também. Lancheirinha, nada de lancheira dentro da mochila. Dentro da mochila, né? porque é um peso a mais, Que é um né? peso a mais. Então, o que aqui a gente pode ver? Não é difícil montar a lancheira do seu filho. É planejamento. Pode, não saio em casa, nem sempre eu tenho, eu pego tudo industrializado, que é mais fácil. Congela. Esse pastel dá para congelar, arroz com pão de queijo, deixa já congelado e vai tirando aos poucos. Planejamento. Sempre uma quitanda, algum bolo, alguma coisa, uma bebida e uma fruta. Sempre priorizar, mandar a fruta. E o suco também de forma natural, melhor. Agora, por exemplo, aqui no sanduíche natural, pode pegar a cenourinha, ralar. O que vai nesse sanduíche natural que você poderia passar tem pro pessoal? alface, esse tem azeitona, esse foi feito com cream cheese para durar mais tempo. A azeitona e ela frango. pode ser usada porque geralmente... Pequena quantidade para ser rica em sódio, né? Sempre que for usar azeitona, lava ela antes e usa Lava aqui. bem, né? Nesse pedaço deve ter no máximo uma azeitona, porque é pouquinho mesmo. Então, o tomate nesse sanduíche por dentro molharia. Então, por isso que ele está vindo de forma decorativa. Entendi. E por dentro do sanduíche vai molhar. Igual, bom, às vezes eu estou em casa, até na correria, eu faço um misto quente. Um pão com carne moída, eu adorava levar para a escola pão com carne moída. Então, você entende que são coisas naturais. Você está fornecendo para o seu filho uma alimentação de verdade, não é uma coisa industrializada. Agora, por exemplo, se a escola oferece o lanche, por exemplo, as escolas públicas, elas oferecem o lanche. Isso. Né? Tem que incentivar também o filho a comer, porque, por exemplo, 9 horas da manhã o pessoal está comendo comida mesmo, arroz, feijão, carne, etc. Isso. Vai variar da questão de nutrição de cada criança, né? E normalmente essas escolas, elas têm nutricionistas que fazem as refeições balanceadas. É o ideal, assim, o difícil é, às vezes, ter uma lanchonete onde o pai não tem acesso. Então, assim, às vezes até conversar, se for uma lanchonete que tiver na escola, conversar, falar, eu não quero que meu filho fique pegando fritura. Dá um jeito de monitorar, porque às vezes não tem como monitorar 100%. Claro. Então, o preferível é que você monte o lanche do seu filho, para você não ter surpresa e não saber o que ele está se alimentando, né? Agora, por exemplo, abolir o refrigerante de preferência, Isso. os isoporzinhos, Isso. aqueles salgadinhos. Frituras também, evitar essas frituras dia de semana, isso não é interessante. Se puder evitar o suco de caixinha, também é bom. Eu sei que é prático. Alguns pais vão ficar com raiva em casa, porque é prático. Mas a gente tem que pensar na saúde, em primeiro lugar. Agora, você colocou uma opção aqui interessante, que foi a água de coco. Por que a água de coco é bacana? Além de refrescante, ela hidrata, né? Ela é rica em minerais, vários minerais, algumas vitaminas. Então, sim, é interessante a água de coco, porque ela também não perde com tanta facilidade. Entendi. Agora, lembrar sempre que a lancheira ideal vai depender do gosto de cada criança, Do ou gosto não? de cada criança. Vai depender do gosto de cada criança, lembrando que os pais têm que estar sempre tentando induzir uma alimentação mais saudável aos filhos. Bolachinha tem muita, né? Isso. As bolachinhas, por exemplo, recheadas. Eu prefiro que deixe para esse dia do lixo, pod, né? Do aham. pod. Aí um dia, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, uma sexta-feira, o filho vai escolher o lanche. Mas se você concorda, se você deixar o filho sempre escolher 100%, for levar nessas coisas que não são saudáveis, vai ficando cada vez mais difícil até para o pai ter um controle sobre o filho na educação. Então, assim, deixar ele escolher, mas deixando essas opções mais saudáveis. Bolacha, água e sal. Pode estar levando, sim, mas entra na questão dos industrializados também. Acaba que tem vários conservantes, né? Então, entra na questão Mas facilita, né? Que não vai mandar uma bolacha Maria, uma bolacha Mabel, falando aquelas rosquinhas, né, de coco. Então, assim, às vezes facilita, vai estar mandando sim, mas não seja todos os dias. E forneça ao seu filho
uma porção de vitaminas, de nutrientes que vem da fruta, que vem do suco. Não mande somente calorias vazias, que a gente chama. Agora, por exemplo, coisa de soja, é bom já introduzir na criança ou não? Não, não tem necessidade. Não tem necessidade, a não ser que os pais gostem, tem esse hábito, mas não é uma coisa que seja necessária. O ideal é a gente introduzir uma alimentação rica em fibras, uma alimentação mais limpa, que é uma alimentação mais natural possível. E se ele chegar lá na escola e trocar o lanche com o colega? Acontece. Isso acontece? Acontece. Mas se você mandar um lanche bem gostoso, porque não é porque é saudável que ele é ruim. Também os coleguinhas vão querer estar consumindo o lanche da criança, né? Que acaba que incentiva. Então, assim, basta o pai ter bom senso, buscar. Tem algumas dicas na internet que eles podem estar... A gente pode estar colocando depois na página do De Bem com Peso. Tá, lembrando que vocês atendem lá no De Bem com Peso, né? Isso. Que fica na rua... Teoflotone, 936. E nesse sentido, você consegue também dar as dicas para os pais que quiserem também. E lá a gente tem nosso empório que a gente vende os produtos, não é somente as refeições inteiras, né? O pacote completo. Então lá o pessoal chegando consegue comprar o pão de queijo, a rosca, consegue comprar o bolinho. Na época de aula a gente deixa as frutas picadas. Então o pai já consegue sair com uma alimentação pronta. Vamos pensar o seguinte, quantas porções tem que ter de cada coisa? Tem isso? Não, varia da quantidade que a criança come. Eu mandaria esse para minha filha. Ela tem esse pastelzinho. Ela não comeria todo, Sua mas filha eu tem sei, 3 anos. Mas eu sei que ela experimentaria um pouco de cada e ficaria satisfeita. Por isso que eu gosto, às vezes, variar umas 2 até 3 opções. Porque se ela não gostou daquele dia, ela não quiser a rosca, tem dia que a gente tá com aquele paladar diferente também. Se ela não quiser a rosca, eu sei que o pão de queijo ela vai comer. Então você manda uma opção doce, uma opção salgada. Se você tem certeza que seu filho gosta daquilo, manda só uma coisa. Não precisa também ficar mandando muita coisa, evitando desperdício. Entendi. Lembrando então que a lancheira ideal, ela pode ser feita, basta o pai ter vontade de fazer junto. E de preferência chamar o filho para fazer junto. Amo cozinhar com minha filha, a gente fazer um bolo junto e ela gosta disso, ela gosta de fazer uma gelatina comigo. O que ela geralmente faz com você? Gelatina, ela fica sentadinha do meu lado, bolo, ela me ajuda a mexer. Então assim, ela sente importante. Isso. Sempre e aí ela vai pensar, é a dica então que você dá. Isso. Aquilo lá eu fiz junto com a minha mãe, então eu vou comer. Isso, que ela sente envolvida no processo. Então ela tem até o prazer de levar uma coisa que ela fez. Ok, beleza, bacana demais. Lembrando, gente, que hoje nós demos essas dicas para que você aí de casa possa preparar melhor a volta do seu filho para a escola com sabedoria, que ele assim vá para a sua escola, né? Já com uma mochila ideal, no peso ideal e também com o lanche ideal, por que não? Né? Porque a saúde começa pela boca. Começa pela boca. E começa também pelo aprender pelos exemplos que a gente vê em casa. Quantas calorias devem ter aí no lanche? Varia bastante para criança, dependendo da idade. Então, aqui um lanche desse com o suco e com a fruta vai ter em torno de 250, 200 calorias. Uma refeição que seria, Isso, né? seria um lanche mesmo. Agora, por exemplo, a criança que estuda de manhã, ela já tem que sair já com o café da manhã de casa? Com certeza. Já tem que sair com o café da manhã de casa e um lanche mais leve para não atrapalhar o almoço. E quem tá à tarde, almoça e leva um lanche mais leve ainda ou não? Não, aí pode, como às vezes é umas 3 horas da tarde, os lanches 3h30, eles normalmente vão comer de novo às 6, nessas 3 horas de intervalo também. Pode ter consumindo a mesma quantidade, em torno de 250, no máximo 300, vai depender da atividade da criança também. Que se tiver mais esforço, gasta mais energia, né? E como calcular essas calorias? Aí é mais complicado, isso, porque teria que estar pesquisando, vendo todas essas questões. Ok, então. Olha, e para você que nos acompanhou, quero agradecer muito a sua presença aqui no Espaço Feminino, a sua audiência no Espaço Feminino. Obrigada, viu, doutora Lohane? Obrigada, foram dicas valiosas. Tá aí, gente, 2 opções de montagem da lancheira ideal para que você dê mais qualidade de vida para o seu filho. E principalmente
mostrando aqui que é simples. Você viu que são dicas simples que podem ser feitas por você aí de casa, junto com o seu filho. E claro, né, para que ele tenha aí uma vida muito saudável. Obrigada, então, viu, doutora Lohane? E lembrando também, você aí de casa, que participou do nosso sorteio, vamos mostrar agora aí os nossos ganhadores. Do Boticário, quem ganhou foi a Aparecida, do 3821, final 33. A Roberta, ganhou Chinelanas, do 8418, final 95. A Andriele ganhou o brinde da Carmen Stephens, lembrando que a promoção, tem uma grande promoção lá, ó, 50% de desconto em toda a loja, viu, gente? O telefone lá da Andriele é o 9186, final 28. Da Pitanga, quem levou foi a Sanderleia, do 9323, final 25. O Alquimia Presentes, o Severo faturou, do 9939, final 17. E o brinde da Karina Gontijo Lingerie foi para a Aparecida, Maria Aparecida, do 8875, final 87. Olha, para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. Vocês que ganharam os brindes podem vir aqui à NTV em horário comercial para retirar o seu brinde. E nós agradecemos muito a sua audiência nesses 3 programas que eu apresentei aqui, substituindo a Ludmila Bahia, ela que volta na semana que vem com vocês, trazendo muita informação e um programa recheado de novidades. Não perca, viu? Olha, você vai ficar agora com as notícias no NTV News. Uma boa noite para você.